Bem-vindas e bem-vindos a Français Partout, agora em formato podcast. Aqui falamos de atualidades e cultura do mundo francófono, um programa feito para você que é iniciante no francês. Moi, c'est Paula. Moi, c'est Philippe. C'est parti? Français Partout. Alô, todo mundo! Hoje vamos falar sobre o maior centro francófono das Américas, le Québec. Oui! Localizado no leste do Canadá, o Quebec é a segunda província mais populosa do país, com cerca de 8,5 milhões de habitantes. Além disso, também é a maior província canadense em extensão territorial, com uma área equivalente a 3 vezes o tamanho da França metropolitana. Mais c'est géant! Sua capital é a Ville de Québec, nome super criativo, né? Que também é a cidade mais antiga do Canadá. Ela foi fundada em 1608. O Québec também é conhecido por suas temperaturas extremas, principalmente no inverno. Em algumas regiões da província, a temperatura pode chegar a 25 graus negativos. Ce n'est pas pour moi. Em seu território, vivem 11 povos originários. Apesar de se comunicarem majoritariamente em suas línguas maternas, essas línguas não são consideradas línguas do Quebec. O francês é a única língua oficial da província. Como vocês devem imaginar, o Quebec foi uma colonie française. A região fazia parte da Nouvelle-France, que era o nome dado às possessões francesas na América do Norte, onde a colonização começou no século XVI. Mais en 1763, le Québec est devenu une possession britannique. Mesmo assim, a província conseguiu manter algumas de suas características, principalmente em relação à estrutura administrativa. O sistema quebequense pode ser definido como uma democracia parlamentar. A província possui uma Assembleia Nacional, que possui apenas uma Câmara, e é semelhante à configuração política de outras províncias canadenses. Il existe aussi le lieutenant-gouverneur du Québec, qui est le représentant de la reine au sein de l'État. Mais il détient seulement des pouvoirs symboliques. Sim, os canadenses ainda são oficialmente súditos da Rainha Elizabeth II, e cada província possui um representante oficial da coroa britânica. Mon Dieu! Mas, apesar da colonização britânica, quase metade da população total do Quebec é descendente dos 10 mil colonos franceses originais. Et les Québécois constituent plus de 80% de la population francophone du Canada. Mesmo assim, foi apenas em 1974 que o francês se tornou a língua oficial do Quebec. Isso foi reafirmado e fortalecido na Carta da Língua Francesa, em 1977. La province compte une entité appelée l'Office québécois de la langue française, aussi connu sous le nom de police linguistique. Essa instituição é responsável pela aplicação da lei ao distribuir multas a empresas que não respeitem as regras de comunicação em painéis publicitários, por exemplo. Oui, l'Office québécois de la langue française supervisiona a aplicação da política linguística, em conjunto com o Conselho Superior da Língua Francesa. Par ses recommandations linguistiques, ils luttent contre ce qu'ils appellent l'invasion de l'anglais dans la langue française. Para citar um exemplo, no Canadá é obrigatório que os rótulos dos produtos estejam tanto em inglês quanto em francês. Outra instituição criada pelo governo de Quebec para estimular o desenvolvimento cultural da língua francesa é a Radio-Québec, fundada em 1968. Très intéressant! On passe aux curiosités. Bien sûr! Curiosité numéro 1. 70% do sirop d'érable do mundo, o famoso maple syrup que vemos as pessoas colocando nas panquecas em filmes estadunidenses, é produzido no Canadá. 90% de toda a produção é feita apenas em Quebec. Em 2020, foram produzidos cerca de 50 milhões de litros. Très bon, mais trop cher au Brésil. C'est vrai. Curiosité numéro 2. No Canadá, não é possível tomar sua cervejinha em público, nem mesmo abri-la. Isso seria uma violação das leis provinciais e municipais.
Bebidas abertas são permitidas somente em residências privadas ou em instalações licenciadas, como bares e restaurantes. C'est vrai. Em Montréal, por exemplo, é possível beber em parques públicos quando acompanhado de algum alimento. Porém, ainda é proibido beber no transporte público. On ne peut pas boire dans le bus? Dommage. Número 3. Dezenas de igrejas católicas na província de Quebec foram transformadas nos mais diversos estabelecimentos. Salas de leitura de universidades, condomínios de luxo, lojas de queijo e até mesmo bares e baladas. Essa reforma radical das igrejas de Quebec reflete o declínio da religião em uma província de maioria católica. Na década de 1950, 95% da população ia à missa, mas apenas 5% vai hoje. Ça doit être drôle de danser dans une église. Número 4. Em 1995, foi realizado um referendo para separar o Quebec do restante do Canadá. Mas o referendo não era oficialmente válido e foi realizado apenas em Quebec. O não venceu o referendo por 0,4%, o que foi visto como uma possível fraude pelo campo do sim. Hoje, a questão da separação é menos forte, mas você ainda não deve chamar um residente de Quebec de canadense. Il préfère le terme québécois. Ok, c'est noté. Por finir, número 5. Mais de 10% da superfície de Quebec é composta por água. Existem mais de 500 mil de lagos e 4.500 rios em toda a província. Por esse motivo, a canoagem é uma das atividades mais populares entre os quebecois no verão e até mesmo no inverno, quando praticam a canoagem nos lagos congelados. Ouh là là, très courageux. À la une des actualités. Paula, quelles sont les nouvelles de cette semaine? Pour commencer, le Canada propose un plan de récupération économique féministe. Depuis le début de la pandémie, les Canadiennes ont été les plus affectées par la crise économique. Au Canada, les emplois à bas salaire, comme dans la restauration, le tourisme, le commerce de détail, sont occupés par 2 femmes et ont été les premiers à disparaître. Selon l'Institut de statistique du Québec, 54% des emplois perdus en 2020 étaient détenus par des travailleuses. À l'échelle canadienne, 16 000 femmes auraient disparu des chiffres de la population active. En essayant de résoudre ces problèmes, le gouvernement de Justin Trudeau a choisi de faire des femmes une priorité de son plan de récupération post-pandémie. Un exemple était l'annonce du lancement d'ici à 2026 d'un système public de garde d'enfants doté de 30 milliards de dollars d'investissement. Super! On espère que ça marche. Il y a d'autres nouvelles? Bien sûr, la Belgique a signé un traité international pour des smartphones et laptops circulaires. Oui, lancé à l'initiative des Pays-Bas, le pacte inscrit les pays signataires dans un circuit de production plus durable et éthique d'ordinateurs portables et de smartphones. La production des technologies de l'information et de la communication et leur utilisation ne sont pas sans conséquence sur les émissions mondiales de CO2. Le secteur est responsable de plus de 2% de ces émissions. L'objectif du pacte est de construire un réseau d'acheteurs qui crée une demande du marché pour des ordinateurs portables et des smartphones circulaires et éthiques, ainsi d'inciter les producteurs à orienter leur fabrication et à continuer à innover. Mot du jour. Paula, quel est le mot du jour? C'est tabarnak, un insulte québécois. Tabarnak. Comme la plupart de jurons québécois, celui-ci est un sacre, c'est-à-dire un mot qui vient du contexte religieux et a un caractère blasphématoire. Tabarnak tire son origine des tabernacles, qui désignent un meuble des églises catholiques. Il n'y a pas de définition claire pour ce mot. Il exprime un mécontentement, une colère, un énervement, un peu comme putain ou merde.
Tabarnak est une expression assez familière au Québec, ou même vulgaire, mais parfois il est utilisé à tort et à travers et devient moins fort. Si vous voulez, vous pouvez adoucir ce sacre en disant tabarnouche. Voilà! Esse foi o Francês Partout dessa semana. Assine o nosso podcast no feed do seu tocador preferido para não perder os novos episódios. A cada 2 semanas, sempre na quinta-feira, a gente aparece por aqui com um conteúdo diferente. Se você teve dificuldade em entender alguma parte do texto em francês, não se preocupe. Vai lá no nosso canal do Telegram, t.me/podcast Francês Partout, tudo junto e sem cedilha, que a transcrição de cada episódio vai estar lá. Este podcast é uma produção Francês Partout, organizado pela professora Paula Folkert, ou a voz que vos fala. A pesquisa e o roteiro são de Felipe Carvalho, também apresentador do programa. A montagem de som e mixagem são de Antônio Ribas e Ingrid Figueiredo. Para mais conteúdos, sigam nossa página no Instagram, @FrancêsPartout, tudo junto e sem cedilha. À bientôt! À la prochaine!